recepção aqui da Estela. Isso. Obrigado. Essa oportunidade que a gente tem de falar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Quem aqui já ouviu falar da passagem que está no Evangelho de Jesus sobre a mulher cananeia? Normalmente é esse silêncio. Conhecido também como a mulher sírio-fenícia. Poucas pessoas, né? Poucas vezes a gente ouviu falar. Então, é uma passagem muito pouco conhecida no nosso movimento espírita e, em verdade, muito pouco conhecida também no movimento cristão de forma geral, porque ela tem uma interpretação um pouquinho difícil. Mas a gente vai falar então sobre fé, humildade e persistência. Ou todo mundo aqui está ótimo de fé, a humildade tinindo e a persistência, então, pela mensagem aqui, acho que a gente está precisando bastante. A mensagem falou que a gente precisa ter coragem para continuar, né? O fracasso não é errar e cair, mas sim desistir, né? Espero ter aprendido a lição, viu? Escutei a mensagem. Então vamos à passagem. A passagem começa assim: e partindo dali Jesus e seus discípulos, eis que uma mulher cananeia veio gritando atrás deles: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha se encontra terrivelmente endemoniada. Mas Jesus não respondeu palavra. E seus discípulos viraram para ele e disse: Senhor, despede-a, mande-a embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Então Jesus virou para a mulher e disse: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher então se prostrou e disse: Senhor, socorre-me. E então Jesus respondeu: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, ser feita conforme a tua vontade, a tua filha está curada. Acaba a passagem. História rara de escutar, né? Mas deu para vocês perceberem porque quase ninguém comenta essa história? Jesus primeiro silenciou, depois parece que ele disse um não, depois parece que ele diz outro não e só depois ele atende. Você já lembra de Jesus fazer isso com alguém em algum momento? Justamente por isso que essa passagem quase não tem. E tem essa passagem em Marcos, que aí fala que ela é sírio-fenícia, e tem Mateus, que aí fala que ela é cananeia. Por isso que tem os dois nomes da passagem. É a mesma região, mas dependendo do espaço-tempo que se fala daquele lugar, fala de lugares diferentes. Porque a cada momento, povos diferentes dominam aquelas regiões. Então vamos devagarzinho, bem devagarzinho, para a gente entender a passagem, para ninguém aqui ficar chateado com Jesus. A gente fez o estudo dessa passagem na Comeude, que é a confraternização de mocidades espíritas de Uberlândia, que acontece todos os carnavais lá na escola Eurípides de Barçanufo, que é do Centro Espírita Paulo de Tarso. E quando a gente trouxe para os jovens assim, tem muito mais audácia de falar, não fica nesse silêncio. Eles falam assim: Jesus brisou, não, Jesus errou nessa aí, não é possível, Jesus errou feio. E essa era a ideia de todo mundo assim, ficar com essa sede de querer entender. Então a gente precisa entender primeiro, para entender qualquer passagem, o contexto. A passagem começa nos dois evangelhos e partindo dali. Significa que o que vem antes está dando o tom do que vai ser dito. E nos dois evangelhos, a passagem anterior é a mesma passagem. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes eles têm cronologias diferentes. E a passagem anterior era os fariseus, os doutores da lei, aquele grupo que era mais preocupado com a forma e com os rituais do que com o conteúdo, estavam atrás de Jesus e os discípulos, tentando-o para que ele caísse em alguma coisa e fosse preso e morto. A gente precisa lembrar sempre desse grupo, qual era o objetivo deles. E então eles viram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos
para comer. E aí vem falar, se fosseis mestre mesmo, os seus discípulos lavariam as mãos para comer. Aí tem todo um diálogo, uma certa discussão, é um capítulo inteiro, bem grande, e termina com essa frase: não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai. Jesus não está falando de higiene aqui, tá, pessoal? Deixa eu abrir um parênteses. É bom lavar as mãos, é bom tomar um banhozinho. Jesus não está falando disso não. Aquele pessoal, para lavar as mãos, havia um ritual, um jeito, uma água, um lugar, uma maneira e uma forma, umas rezas. O que é brisou? Brisou, viajou, Jesus viajou nessa, é gíria nova, né? Eu sofro com os meninos lá. Eu era coordenador de mocidade há uns anos atrás, eu larguei de ser o dia que eu falei assim, então, vocês lembram da máquina de datilografia? Aí todo mundo me olhou com essa cara, eu falei, não dá para fazer isso mais, dá só para auxiliar, porque eles não conheciam nem o exemplo que eu dava, mas viajou. E então, quando a gente pega essa fala de Jesus, ele não está falando sobre higiene. Significa que o que ele está falando é, o conteúdo, o momento é mais importante do que os rituais, ou que o Kardec vai chamar de cultos externos. Então Jesus fala, então não é o que entra, mas o que sai. E partindo dali para a região de Tiro e Sidom. E aí aqui já começa a nossa interpretação mais profunda. Tiro e Sidom é a tradução do nome das regiões lá hoje. Mas elas têm um significado. E para quem assim tem uma curiosidade geográfica, seria como se a gente tivesse Uberlândia indo para Goiás. Então é indo para o norte. E aí Tiro significa caça e Sidom significa poder. Agora vamos ler de novo. Ó. E partindo Jesus dali para caça e poder, em busca de um poder, ficou um pouquinho melhor de entender. Em busca de um poder, eis que uma mulher cananeia. Ficou mais fácil, né? Jesus só sai dessa região muito poucas vezes, raríssimas, mas é que a narrada com detalhes é apenas essa. Significa que o que ele estava buscando, ele encontrou ali. Então a gente já tem uma pista muito grande. E essa mulher, ela sabe exatamente o que está falando. Porque a gente fala Jesus aqui, mas lá no original, a palavra Jesus significa salvação ou salvador. Então quando ela está gritando, ela não está gritando Jesus, ela está gritando salvação ou salvador, filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão idiomática que significa eu sei que você é o Messias que haveria de vir dito pelos profetas, os antigos profetas. É isso que significa numa frase toda. Ou seja, além dela estar gritando de desespero de mãe, porque tem uma filha enferma, ela está mostrando que ela identifica quem ele é, que ela acredita que ele pode fazer o que ela quer. Aí só agora ela fala o que ela quer. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Isso não parece uma coisa? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Primeiro ela louva, depois ela agradece, ela diz quem é, e depois ela faz o pedido. Tem um formato de uma oração. Então ela tinha muita consciência do que estava fazendo antes de pedir. Só que Jesus faz um silêncio, e esse silêncio nos é estranho, porque a gente não estava inserido naquela cultura. Aí a gente precisa ir mais para trás ainda. Existe no Antigo Testamento, nos livros dados de Moisés, Levíticos e Êxodo, Levítico e Deuteronômio, uma lei que você deveria receber o estrangeiro com acolhimento. Se necessário, traz ele para casa. Se necessário, dê comida. Se necessário, dê abrigo. Em poucas palavras. Acontece que o povo hebreu/judeu foi escravizado por vários povos ali da região. Ora eles eram escravizados pelos egípcios, ora pelos assírios, ora pelos babilônicos, ora pelos sírios e assim por diante. Eles foi tomando com o decorrer dos séculos ódio ao estrangeiro. E aí eles chamavam os estrangeiros por um apelido.
nada carinhoso. Cão. Que a gente às vezes traz até hoje, né? Às vezes o marido chega tarde em casa, onde o cão estava? Porque o cão não me dá sossego. Ou a criança está para lá, para cá, você fica, esse cãozinho não sossega. Hoje a gente fala de uma forma mais bonitinha, mas naquela época era uma coisa pejorativa, muito ruim. Ou para quem gosta de futebol aí, se você é flamenguista, é do jeito que você chama o vascaíno, o fluminense, ou se você for palmeirense, o jeito que você chama o corintiano. Deu para entender, né? Então era algo ruim. E muitas vezes era trazido como cão maldito, ou maldito cão. Isso está também em livros do Antigo Testamento, 2 Reis, etc. Significa que, quando eles pronunciavam essa fala, eles lembravam que para eles, o judeu não gostava de cachorro. Eu sei que isso vai ser o mais doído, um monte de gente aqui. Eles detestavam o cachorro, odiavam. Eu sei que a gente gosta dos pets hoje em dia. Mas para eles era um animal carniceiro que comia outros animais mortos no caminho. Isso para eles era nojento, devido ao monte de regra que eles têm. Então Jesus faz um silêncio. Esse silêncio é: como agora vocês, discípulos, irão tratar essa estrangeira? Como será? Esse é o silêncio. E o que eles fazem? Senhor, manda ela embora que ela vem gritando atrás de nós. Aí aqui a gente precisa pensar e lembrar de uma coisa. Esses discípulos viram Jesus fazer cego enxergar, fazer paralítico andar e ressuscitar pessoas. O que ele está falando é: eu vim trazer uma coisa totalmente nova e diferente. É uma proposta inovadora. O que vocês vão fazer em relação a essa estrangeira? O que eles preferem fazer? A mesma coisa que os seus antepassados: expulsar, retrair, querer que aquele tipo de próximo esteja longe, ao invés de estar próximo. E aí então a lição precisa ser mais profunda e direta. Existe uma forma de profecia ali antiga, que é a falada, mas existe também a representada. Como, por exemplo, a gente não vai aprofundar nisso hoje, talvez num outro momento, mas Jesus, quando ele expulsa os vendilhões do templo, é uma profecia teatral. Não é porque ele estava com raiva, não, gente. Às vezes a gente pensa, ele estava zangado. Não, é uma profecia teatral. E aqui ele vai fazer a mesma coisa. Aí ele diz: eu vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. E a gente vai lembrar que ele diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me ouvem e escutam a minha voz. Se fosseis filhos de Deus, escutaria a minha voz. Mas como vós não sois, e ele está falando isso para os fariseus, né? Em um outro momento, não escutam a minha voz e não me entendem, não me compreendem. Então, quando ele está falando de ovelhas desgarradas de Israel, ele está falando: olha, eu preciso ficar intensamente com eles. E aí, só com a doutrina espírita, para a gente entender isso mais profundamente. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai nos revelar que Jesus encarna entre os hebreus / judeus, porque eles são um dos 4 grupos que vieram exilados de um dos planetas do sistema de Capela. Então, Capela não é um planeta, é um sistema, e um desses planetas, alguns espíritos, alguns milhões, migraram para o nosso planeta Terra, e um desses povos eram os hebreus. Ele escolhe encarnar, segundo Emmanuel, nesse meio, porque eles eram o povo que tinha mais proximidade e possibilidade de assimilar o monoteísmo. Isso já significa que eles ainda não eram totalmente monoteístas, porque eles acreditavam que o Deus deles é mais poderoso que os outros, não que os outros não existissem. Então ele vem para intensificar e demonstrar como isso é possível, existir um Deus. Quando ele está falando isso, percebeu que eu já fiz um monte de coisas e eles continuam com os velhos vícios de antigamente, então eu preciso continuar com eles de forma intensa. É isso que está sendo dito nessa frase. Só que ele já sabia as intenções e a intimidade daquela mulher, não é?
Quando a gente vai no livro A Gênese, que o título A Gênese é A Gênese, os milagres e predições do Evangelho de Jesus. Quando a gente vai na parte dos milagres, capítulo 15, para ser mais exato, Kardec vai falar que Jesus tem a capacidade de sentir o outro, porque quando ele assimilou em sua encarnação, ele assimilou o composto, ele usa outras palavras que não dá para usar hoje em dia mais, os elementos que ao assimilar são os mais sutis que nós temos, no sentido de mais melhorados. Ou seja, o corpo dele era físico, mas o perispírito exalava e emitia muito mais energia do que o nosso. É isso que quer dizer em outras palavras. Então ele tinha capacidade de ouvir e perceber pensamentos por ter essa possibilidade em si mesmo. E como é um tema polêmico, por isso que eu dei o lugar onde está escrito. E então, ao saber disso, Jesus conhece essa mulher, sabe quem ela é e sabe que ela é capaz. Por isso que ele faz esse passo a passo. E também, de forma cultual dos hebreus, eram 3 passos para ver se você merecia receber uma bênção. Também tem isso aí. Mas a gente não vai entrar não, porque é mais complicado pensar assim. E então ela se humilha. A palavra melhor lá é se humilha. Se humilha e diz: Senhor, socorre-me. Então o primeiro passo é fé. Ela acredita que ele pode fazer. O segundo é humildade. Tá? A palavra melhor é humilhar. E diz: Senhor, socorre. E aí, ao invés dele atender, ele fala de novo um aparente não. Eu vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. E no segundo momento, não é bom tirar o pão dos filhos. Em Marcos está: não é bom tirar os pão dos filhos antes de saciar eles, que faz até mais sentido, né? Tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quando ele usa, e a palavra está no diminutivo, ele está erguendo um pouco a estrangeira para cima e está trazendo os discípulos um pouquinho para baixo. Porque olha, vocês já são filhos, vocês já entenderam, vocês são herdeiros desse reino que eu venho trazer. Não dava para agir de forma diferente com ela? Então o cachorrinho é uma forma assim de amenizar o que eles chamavam, para aproximar um do outro. A gente vê isso muito em trabalhos mediúnicos. Vem um espírito muito superior, e aí ele vai baixando a vibração, e a gente precisa elevar a nossa, e orar muito, e pedir, e clamar, e às vezes é necessário outros espíritos dar passe na gente, para que a gente eleve a nossa vibração, para que haja uma conexão, para que haja uma comunicação. É isso que Jesus está fazendo aqui. Só que aí a mulher vem com uma resposta de fé raciocinada, que poucas vezes a gente vê. Mas ela é fé raciocinada porque ela era grega, e os gregos adoravam cachorros. E quem tem pet em casa, você vai acostumar com o que ele faz na sua casa. Quando você está comendo alguma coisa, como é que ele fica? Aqueles olhos desse tamanho e abanando o rabo, falando eu te amo de todas as formas possíveis. Tipo, me dá um pedaço aí. Ela observar na casa dela que quando caía da mesa o cachorro comia, a hora que ele falou cachorrinho, ela ligou uma coisa na outra e disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam com as migalhas que caem na sua mesa. Que é o que a mensagem que a Estela trouxe para nós agora mesmo. Que às vezes a gente cai, né? Alguém nos diz não, alguém diz não pode, a gente desiste e vai embora bem encabrunhado. A gente faz muitas vezes, eu não sei vocês, né? Acho que aqui não, né? Lá de onde eu venho a gente faz bastante. A gente mais desiste do que persiste. Eu no primeiro silêncio eu já tinha desistido, falar a verdade, eu vou embora, não mereço. Mas a persistência dela não fez isso. E na resposta dela fica uma coisa que talvez a gente despreza no nosso dia a dia. Porque Jesus falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos. E o pão é tudo, inteiro.
eu estou inteiramente com eles, me entregando, falando, revelando tudo o que eu posso e tenho ouvido de meu pai. Ela falou, eu não preciso disso tudo, eu preciso só das migalhas. Um pouquinho vai resolver todo o meu problema. Aí aqui a gente abre outro parênteses. Será que hoje nós observamos as migalhas que Deus deixou cair no nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa mudança? Ou talvez essas migalhas caiu e a gente pisou nelas, nem percebeu, nem as viu. A de hoje, de ontem, antes de ontem. Porque Deus não se repete. Todos os dias são diferentes. Se a gente prestar pequenas diferenças de atenção, a gente vai ver que é diferente. A gente olhar para o céu todos os dias, alguma coisa está diferente. Uma nuvem maior, uma nuvem menor, ou sem nuvem, mais estrela, menos estrela, mais satélite, menos satélite, e aí por diante. Sempre é diferente. Se é assim uma coisa que é física e perceptível aos olhos, imagina Deus que é infinito e abundante. Então, nessa resposta dela, Jesus olha e fala, ó mulher, grande é a tua fé. E aí ele vem falar de um mecanismo importantíssimo que também estava na mensagem que a Estela leu para nós. Seja feito conforme a tua vontade. Aí quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo A Fé Transporta Montanhas, primeiro item, o poder da fé. O Kardec vai falar desse mecanismo. Que nós, pela vontade, é que as coisas acontecem na nossa vida. E que muitas vezes não acontece por falta de vontade. E às vezes a gente tem até força de vontade, mas falta vontade. E qual que é a diferença? Força de vontade já é bom, já é positivo. Eu paro e penso, nossa, que coisa ruim, né? Aquela fome lá naquele país, lá na África. É força de vontade. Não posso ajudar, não posso fazer nada, mas fiquei condoído. Que ruim. Aí vou jantar, liga a televisão e continua a minha vida tudo bem. Vontade eu não posso ir lá, mas eu sei instituições que ajudam. Não posso ajudar com muito, mas vou lá ajudar com alguma coisa. A vontade profunda e tremenda chego no patrão e falo assim, tem 30 dias de férias, você pode me dar 30 dias de férias? Dou 30 dias. E você vai para lá ajudar. Deu para perceber a diferença? Na força de vontade real. E é só um exemplo, ninguém precisa fazer isso amanhã não. Só para ilustrar. E nisso a gente vai perceber que Jesus fala, a tua filha está curada. Agora, vamos trazer tudo isso, que parece que está lá 2000 anos longe da gente, para dentro de nós. Nossa, seria possível? Será que é possível, gente? Evangelho segundo o Espiritismo vai falar que a piedade é a filha direta da caridade. Mulher cananeia, caridade, filha direta, a criança endemoniada. Muitas vezes a nossa piedade não está endemoniada. Nós somos piedosos com os nossos e com os dos outros. Quando é o meu filho que chora e que dói, às vezes eu me movimento e faço alguma coisa. Quando são os filhos dos outros, nós agimos como os discípulos. Afasta essa piedade daqui. E piedade, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é ter dó. É um movimento verdadeiro de transformação. É o que eu posso fazer, no mínimo uma prece. Conta-se que certo dia, Chico Xavier estava em frente à televisão vendo esses programas de violência, que sai sangue. E alguém olhou e falou, nossa, Chico, você assistindo esse tipo de programa? Ele falou, meu irmão, porque pelas vítimas sempre tem muitas pessoas orando, mas pelos criminosos e os algozes, nunca tem ninguém orando, eu estou orando por eles. Você já parou para orar por algum algoz? É desafiador, né, gente? Quanto mais a gente aprofunda na passagem, mais desafiador fica, né? É para ver o que tem tudo na passagem, porque a gente não comenta. Jesus, ele desafia a gente assim, no íntimo.
E muitas vezes, quando fala de Jesus, e a gente traz para dentro de nós estamos falando da centelha divina, do Cristo interno, do self, como diz Joana de Anjos pela psicografia do Divaldo. O nome que a gente quiser dar é aquele íntimo que sabe, que quer transformar, que sabe da nossa capacidade mais interior, mas que muitas vezes a gente: não, Senhor, despede, manda embora, não mexe com isso agora não. Para que perdoar? Para que amar? Para que ser caridoso nesse mundo? Do jeito que está aí, mais fácil é ser do jeito que todo mundo é. Realmente é muito mais fácil. Desafiador é ser diferente. Mas Jesus não falou isso? Se vós orardes somente por aquele que vos caluniam, que diferença tem? Os publicanos e os viciosos não fazem o mesmo? Se amar somente aquele que vos ama, que diferença tereis? As pessoas de má vida também não fazem isso. Então a proposta de Jesus realmente é desafiadora e extremamente atual, porque ainda hoje a gente tem muita dificuldade de executar essas coisas. Às vezes a gente vem na casa espírita, ouve músicas maravilhosas como essa, toma o passe, se tiver, toma água fluidificada e vai embora numa paz danada. Chega em casa, aquele tênis novo que você comprou, chegou da internet hoje à tarde, você nem sabia, o seu filho, filha, o irmão, irmã, alguém saiu com ele antes da ceia, acabou a paz. A paz que você saiu daqui inteirinho foi embora. Então não é mais fácil continuar conforme a gente vem, pelo menos nos últimos 10 mil anos. Por isso essa proposta de Jesus ainda é a mais inovadora. Conta-se que o Chico Xavier direto tinha alguém que passava por ele e falava assim: Chico, o que tem de novo? E ele falou assim: o Evangelho, meu irmão, o Evangelho ainda é a maior novidade da humanidade. E aí quando a gente vai estudar, a gente percebe, é mesmo. Porque é muito mais fácil vingar, é muito mais fácil ter rancor, é muito mais fácil falar mal, é muito mais fácil ver as coisas negativas do que as coisas positivas. Quando a gente vai ensaiar um teatro, ver um teatro, e fala: ó, vai ter espíritos de luz e obsessores. Os obsessores, se a gente for começar a fazer aqui, a gente sabe como faz, não sabe? Como que seriam os espíritos de luz? O que eles comem? Onde eles vivem? Onde eles estão? Igual o repórter. O que fazem de diferente? E a gente tem algumas noções pequeninas, minúsculas. E eu vou trazer só uma. Livro de Libertação, por André Luiz. O personagem principal desse livro é Gregório, que é um líder de uma cidade estranha que tem uma legião de obsessores, resumindo bastante a história. E a sua mãe, que o olha há aproximadamente 800 anos em uma região trevosa, diz que nos últimos 50 ele dá sinais e mostras de alguma mudança. Eu vou dizer os números de novo. Em 800 anos, nos últimos 50 ele está dando mostra de modificação. Ela procura um grupo, o Gúbio, e fala assim: nossa, eu gostaria muito que você me ajudasse a resgatar o meu filho de lá. E aí o Gúbio vai, entende toda a dinâmica, escuta do Gregório toda a problemática e vai ajudando aqueles que ajudam o Gregório um por um. Por que você veio parar aqui, meu irmão? Qual é tal coisa? Aí ajuda aquilo ali. Vai no outro, vai no outro, vai no outro. Até que vai diminuindo e o Gregório vai se sentindo um pouco sozinho. E num movimento que ele dá de abertura, que ele vê a mãe, ele chora e se transforma. Deu para perceber o que espírito de luz faz? Só para ter uma ideiazinha. 800 anos, 850. A gente faz oração para a pessoa que vive se transformar, uma semana, não muda. A gente faz uma dieta, 30 dias, pisa na balança, 2 quilos só. Ah, não. A gente é extremamente imediatista. A gente vai perceber que as coisas boas e sólidas, elas demoram a acontecer.
O espírito de Galileu Galilei, no livro Céu e Inferno, ele vai chamar esses momentos até de eternidades no plural, que nem faz sentido. Eternidade significa não teve começo nem fim. Mas ele vai usar eternidades porque, para pensar, o dia que nós formos espíritos puros e bons, nós seremos para a eternidade. A eternidade é mais tempo do que os milhões de anos que nós somos espíritos imperfeitos? Não é? Eternidade é muito mais do que milhões. Significa que a partir do momento que formos perfeitos e puros, nós seremos muito mais do que espíritos imperfeitos. Então, vale a pena o sacrifício, vale a pena o esforço para que isso aconteça o quanto antes e sejamos felizes. Para a gente finalizar, nesse item, o poder da fé do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai falar algo que ele já disse também no livro A Gênese. O homem é o principal ou único responsável pela sua felicidade ou infelicidade. Mas como ele coloca, mudando a palavra que está lá, mais energia ou menos energia, nisso ele muitas vezes, ao negligenciar, ele posterga, ele deixa para depois a sua própria felicidade. E é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes. Porque às vezes a gente troca a nossa felicidade futura, eterna, na maioria das vezes, por uma felicidade temporária, instantânea, agora. Porque quando retruco alguém, eu tenho a satisfação de que eu ganhei a discussão. Isso é agora. Mas se eu perdoo essa pessoa, daqui 1000 anos, ela vai olhar e falar: nossa, aquele dia que você me perdoou foi o dia que eu comecei a olhar diferente para a vida. Aquilo me modificou completamente, não naquela, mas só 10 reencarnações depois. Quando eu visitei, eu percebi, sou uma pessoa diferente. Isso é eterno, não é? Então, que fique para a nossa reflexão que a nossa fé precisa sempre ser fortalecida, juntamente com a humildade, para a gente perceber quando colocar mais energia ou menos energia em alguma coisa, para que a persistência seja real no nosso dia a dia. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.